Nesse vídeo teremos a leitura da Lei 5.492, que fala sobre o ITBI. Esse vídeo é um vídeo do nosso projeto ISS-BH e essa lei é constante do nosso edital, na parte de legislação tributária municipal. Vamos à leitura. Lei 5.492, de 28 de dezembro de 1988, institui o imposto sobre transmissão de bens imóveis por ato oneroso, entre aspas, inter vivos, publicado no DON de 29/12 de 1988. O povo do município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a integrar o sistema tributário do município o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos, ITBI, ora instituído. Artigo 2º. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos, ITBI, tem como fato gerador: inciso 1º, a transmissão onerosa, a qualquer título, da propriedade ou domicílio útil de bens imóveis, por natureza ou acessão física, situados no território do município. Inciso 2º, a transmissão onerosa, a qualquer título, de direitos reais, exceto os de garantia, sobre imóveis situados no território do município. Inciso 3º, a cessão onerosa de direitos relativos à aquisição dos bens referidos nos incisos anteriores. Parágrafo 1º. O fato gerador ocorre com o registro do título translativo de propriedade do bem imóvel ou de direito real a ele relativo, exceto os de garantia, na sua respectiva matrícula imobiliária, perante o ofício de registro de imóveis competente. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo abrange os seguintes atos e contratos onerosos. Inciso 1º. Registro da escritura pública de compra e venda, pura ou condicional. Inciso 2º. Adjudicação judicial, quando não decorrente de sucessão hereditária. Inciso 3º. Instituição e cessão do direito real do promitente comprador do imóvel, nos termos do inciso 7º do artigo 1225 e dos artigos 1417 e 1418 da Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Inciso 4º. Escritura pública de dação em pagamento. Inciso 5º. Arrematação em asta pública administrativa ou judicial. Inciso 6º. Instituição ou renúncia do usufruto. Inciso 7º. Tornas ou reposição consistentes em imóveis, decorrentes de divisão para extinção de condomínio sobre imóvel e de dissolução de sociedade conjugal, quando for recebida por qualquer condômino ou cônjuge, cota parte material, cujo valor seja maior que o valor da sua cota ideal, incidindo o imposto sobre a diferença apurada pelo órgão fazendário. Inciso 8º. Permuta de bens imóveis e dos direitos a eles relativos. Inciso 9º. Quaisquer atos ou contratos onerosos que resultem em transmissão da propriedade de bens imóveis ou de direitos a eles relativos, sujeito à transcrição na forma da lei. Artigo 3º. O imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos quando: inciso 1º. Realizada pela incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Inciso 2º. Decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Inciso 3º. Decorrente da transmissão de bem imóvel, quando este voltar ao domínio do antigo proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou pacto de melhor comprador. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais à locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Parágrafo 2º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrem de transações mencionadas no parágrafo 1º. Parágrafo 3º.
Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo 2º, levando-se em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Parágrafo 4º. A inexistência da preponderância de que trata o parágrafo 2º deste artigo será demonstrada pelo interessado com base em escrituração contábil de suas receitas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, sem prejuízo de elementos auxiliares e complementares, a critério do fisco municipal. Parágrafo 5º. Verificada a preponderância referida no parágrafo 1º, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. Artigo 4º. Ficam isentas do imposto as aquisições de imóveis vinculados a programas habitacionais de caráter popular, destinados à moradia de famílias de baixa renda, que tenham a participação ou assistência de entidades ou órgãos criados pelo poder público. Artigo 5º. A base de cálculo do imposto é o valor dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, no momento da transição ou cessão. Parágrafo 1º. O valor será determinado pela administração tributária, através de avaliação com base nos elementos constantes do cadastro imobiliário, ou valor declarado pelo sujeito passivo, se este for maior. Parágrafo 2º. O sujeito passivo fica obrigado a apresentar ao órgão fazendário declaração acerca dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, na forma e prazo regulamentares. Parágrafo 3º. Na avaliação serão considerados, dentre outros, os seguintes elementos. Quanto ao imóvel: inciso 1º, zoneamento urbano. Inciso 2º, características da região. Inciso 3º, características do terreno. Inciso 4º, características da construção. Inciso 5º, valores aferidos no mercado imobiliário. Inciso 6º, outros dados informativos tecnicamente reconhecidos. Parágrafo 4º. Nos casos a seguir, especificados a base de cálculo será: inciso 1º, na transmissão do domínio útil, 1/3 do valor venal do imóvel. Inciso 2º, na transmissão do domínio direto, 2/3 do valor venal do imóvel. Inciso 3º, na instituição ou venda do direito real de usufruto, uso ou habitação, inclusive a transferência onerosa ao nu proprietário, 1/3 do valor venal do imóvel. Inciso 4º, a transmissão da nua propriedade, 2/3 do valor venal do imóvel. Inciso 5º, nas tornas ou reposições verificadas em partilhas ou divisões, o valor da parte excedente da meação ou quinhão, ou a parte ideal consistente em imóveis. Parágrafo 5º. O lançamento será efetuado e revisto de ofício, com base nos elementos disponíveis, nos seguintes casos. Inciso 1º, o contribuinte ou o responsável não apresentar a declaração a que se refere o parágrafo 2º. Inciso 2º, a declaração apresentada contiver inexatidão, erro, omissão ou falsidade quanto a quaisquer elementos nela consignados. Inciso 3º, o valor da base de cálculo consignado na declaração for inferior àquele determinado pela administração tributária, nos termos do parágrafo 1º. Inciso 4º, o contribuinte ou o responsável deixar de prestar informação ou de atender a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa quanto à declaração apresentada. Parágrafo 6º. A planta genérica de valores constantes do cadastro imobiliário a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será pública e estará disponível permanentemente para consulta no sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Belo Horizonte, acompanhada da data da última atualização de valores. Parágrafo 7º. A atualização dos elementos, parâmetros e valores constantes no cadastro imobiliário a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será feita anualmente, devendo a planta genérica de valores atualizada ser publicada no Diário Oficial do Município até o final do mês de janeiro de cada ano.
Parágrafo 8º. Será encaminhado aos cartórios de registro de imóveis da comarca de Belo Horizonte, em até 30 dias da publicação a que se refere o parágrafo 7º desse artigo, ofício informando a atualização de valores constantes no cadastro imobiliário e sua disponibilização para consulta no sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Belo Horizonte. Artigo 6º. O contribuinte do imposto é: inciso 1º, o adquirente ou cessionário do bem ou direito. Inciso 2º, na permuta, cada um dos permutantes. Artigo 7º. Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto. Inciso 1º, o transmitente. Inciso 2º, o cedente. Inciso 3º, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, relativamente aos atos por eles ou perante eles praticados, em razão do seu ofício, ou pelas omissões de que forem responsáveis. Artigo 8º. A alíquota do ITBI é de 3%. Redação dada pela Lei 10.692 de 2003, com eficácia a partir de 1/5/2014. Artigo 9º. O imposto será pago antes do registro do título translativo de propriedade do bem imóvel, ou de direito real a ele relativo, no ofício de registro de imóveis competente, de acordo com o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição da República, mediante documento próprio previsto em regulamento, a ser fornecido pelo órgão fazendário competente, observados os seguintes prazos. Inciso 1º. Na transmissão ou cessão formalizada por instrumento público, o pagamento integral do imposto deverá proceder à lavratura do instrumento respectivo. Inciso 2º. Na transmissão ou cessão formalizada por instrumento particular com força de instrumento público, assim definido em lei específica, ou decorrente de ato ou decisão judicial, o pagamento integral do imposto deverá preceder a inscrição, transcrição ou averbação do instrumento respectivo no registro competente. Parágrafo único. Comprovado o desfazimento do negócio jurídico que se constitua em fato gerador do imposto, fica assegurado ao contribuinte a preferencial e atualizada restituição da quantia paga a título de adiantamento do imposto. Artigo 10. O pagamento será efetuado através de documento próprio, conforme dispuser o regulamento. Abre parênteses. Sem efeito, tendo em vista o disposto na nova redação do artigo 9º desta lei, dada pelo artigo 8º da Lei 8.147 de 2000. Fecha parênteses. Artigo 11. Os escrivães, tabeliães, oficiais de nota, de registros de imóveis e de registros de títulos e documentos, quaisquer outros serventuários da Justiça e os agentes do Sistema Financeiro da Habitação, SFH, exigirão dos interessados a apresentação do comprovante original do pagamento do imposto ou certidão que o substitua, antes da lavratura ou registro de quaisquer atos que resultem em transmissão ou cessão de bens imóveis ou de direitos reais a eles relativos. Artigo 12. Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas, de registro de imóveis e de registro de títulos e documentos ficam obrigados a facilitar a fiscalização da Fazenda Municipal, exame em cartório dos livros, registros e outros documentos, e a lhe fornecer, quando solicitadas, certidões de atos que forem lavrados, transcritos, averbados ou inscritos, e concernentes a imóveis ou direitos a eles relativos. Artigo 13. Revogado. Artigo 14. A pessoa física ou jurídica que não cumprir as obrigações acessórias previstas nesta lei sujeitar-se-á às seguintes penalidades. Inciso 1º. Multa no valor de 2 UFPBH. A linha A. Por deixar de apresentar, no prazo e forma regulamentares, demonstrativo de inexistência de preponderância de atividades, nos termos do artigo 3º e seus parágrafos. A linha B. Por deixar de apresentar, no prazo e forma regulamentares, declaração acerca dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. Inciso 2º. Multa no valor de 5 UFPBH. A linha A. Por deixar de prestar informações quando solicitadas pelo fisco. A linha B.
por embaraçar ou impedir a ação do fisco. A linha C, por deixar de exibir livros, documentos e outros elementos solicitados pelo fisco. A linha D, por fornecer ou apresentar ao fisco informações, declarações ou documentos inexatos ou inverídicos. Artigo 15. Nas transações em que figurarem como adquirentes ou cessionários pessoas imunes ou isentas, ou em casos de não incidência, a comprovação do pagamento do imposto será substituída por declaração, expedida pela autoridade fiscal, como dispuser o regulamento. Artigo 16. Na aquisição do imóvel pronto para entrega futura, em construção, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel como se pronto estivesse, apurado na forma prevista no artigo 5º desta lei. Parágrafo 1º. No caso de aquisição de terreno ou sua fração ideal, de imóvel construído ou em construção, deverá o contribuinte comprovar que assumiu o ônus da construção, por conta própria ou de terceiros, mediante a apresentação dos seguintes documentos. Inciso 1º. Contrato particular de promessa de compra e venda do terreno, ou de sua fração ideal, com firmas reconhecidas. Inciso 2º. Contrato de prestação de serviços de construção civil, celebrado entre o adquirente e o incorporador ou construtor, com firmas reconhecidas. Inciso 3º. Documentos fiscais ou registros contábeis de compra de serviços e de materiais de construção. Inciso 4º. Quaisquer outros documentos que, a critério do fisco municipal, possam comprovar que o adquirente assumiu o ônus da construção. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, a base de cálculo do imposto será o valor venal do terreno, acrescido do valor venal da construção existente no momento em que o adquirente comprovar que assumiu o ônus da construção. Artigo 17. Revogado. Artigo 18. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Belo Horizonte, 28 de dezembro de 1988. Sérgio Ferrara, prefeito. Bom, aqui acaba a leitura dessa lei. Como ela é mais antiga, ela tem várias partes revogadas e sem efeito também. Algumas partes não vem escrito que é revogado, mas fala que já está sem efeito. Nos próximos vídeos a gente vai fazer a leitura de outra lei mais recente que também fala do ITBI. E aí talvez nela seja solucionado esses problemas. Se você está curtindo o canal, o projeto ISS, a leitura das leis e a resolução de questões de provas, peço que você deixe o seu like nos vídeos, que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e que indique para amigos. Até o próximo vídeo.